Meus irmãos, minhas irmãs, Padre Deusmar Andrade falando com vocês, domingo da ressurreição. Sim, ressuscitou. Verdadeiramente o Cordeiro de Deus ressuscitou e o nosso coração deve exultar de alegria por isso. Já imaginou? Jesus venceu a morte, foi livre da morte não porque escapou dela, mas porque passou ela. Fugiu do ciclo natural de nascimento e morte e vive eternamente ressuscitado, corpo e alma. Não só sua alma, de um sentido espiritual, mas o seu corpo foi ressuscitado. E é por isso que essa é a maior celebração que a igreja tem, porque é a prova de que Jesus ele era Deus. Ninguém toma a minha vida, eu a dou livremente. Jesus não é somente um homem que recebeu a vida, não. Ele é o próprio Senhor da vida. Ele dá a vida livremente e depois toma de volta. Vejam, meus irmãos, o evangelho de hoje se encontra em João, no capítulo 20, dos versículos de 1 ao 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo. Segundo João, glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi ao encontro de Simão, Pedro, e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano onde tinha estado a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles não tinham compreendido a Escritura, segundo o qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o evangelho de hoje, ele de alguma forma é uma continuação do evangelho de ontem. São em evangelhos diferentes, é verdade. O de ontem lemos em Mateus 16, versículos de 1 ao 7, e o de hoje, João 20, de 1 ao 9. Mas o relato, ele é o mesmo, ele é a continuação. No evangelho da Vigília Pascal, Maria Madalena e as outras mulheres, não é? Maria mãe de Tiago, Salomé, elas vão ao túmulo, mas encontram um túmulo vazio, um anjo que anuncia que Jesus ressuscitou e manda que elas vão para Galileia falar com Pedro, manda que eles vão para falar com Pedro, dizendo que Jesus os precederá na Galileia. E assim termina o evangelho, sem nenhuma experiência imediata com Jesus ressuscitado. O de ontem, né? E o de hoje também, sem nenhuma experiência imediata com Jesus ressuscitado. Elas veem o túmulo vazio. E é interessante, Maria Madalena vai anunciar a Pedro e João que saem correndo. Então, a primeira anunciadora de Jesus ressuscitado é uma mulher, Maria Madalena. A alma esponsal de Maria Madalena anuncia aos próprios apóstolos. Ela é uma enviada pelo anjo, uma enviada aos enviados. A palavra enviada é apóstolo. Ela é uma apóstola para os apóstolos. Ela que anuncia Jesus ressuscitado. Meus irmãos, vejam só. Pedro e João correm juntos. Porém, provavelmente por João ser mais novo, mas também ele vai na frente, mas também precisamos interpretar isso de uma segunda forma. Qual é? O grande amor de João por Jesus. O grande amor de João por Jesus faz ele correr mais rápido. Porque o grande amor de Jesus impulsiona. O amor faz com que nós superemos os nossos limites. O amor faz com que nós sejamos rápidos para responder. Não podemos ser lentos no amor. Fala que João corre na frente. Porém, ele fica à porta do túmulo e espera Pedro chegar. E Pedro entra. É interessante porque no anúncio de ontem, o anjo diz: anunciai aos discípulos e a Pedro. Pedro como um local especial. Como se Pedro tivesse um primado, uma centralidade já na vida do ressuscitado. De fato vai ter,
Porque Pedro é quem vai começar a guiar a igreja de Jesus Cristo. Pedro é que vai ser a cabeça da igreja, o primeiro. Tanto que até hoje o Papa é chamado do primus inter pares, o primeiro dentre os iguais. De maneira, a tradição assim nos ensina que o Papa ele é um descendente, né, pela sucessão apostólica de Pedro, enquanto os bispos nós podemos chamar de sucessores de João. Interessante essa questão do primado de Pedro, né? Parece que João já entende isso e espera Pedro chegar. E fala, interessante, Pedro entra, vê as coisas, o linho que estava enrolando na cabeça no lugar à parte, mas não fala nada de Pedro entender de fato a situação. E então entra o outro discípulo, aquele a que Jesus amava, João, e fala simplesmente, ele viu e acreditou. Ele viu e acreditou. Ele viu o túmulo vazio e já entendeu que Jesus ressuscitou. Meus irmãos, a experiência com o túmulo vazio, em primeiro lugar, ela não é uma experiência imediata com Jesus ressuscitado ainda, mas a fé já é acendida no nosso coração com o túmulo vazio. Então, se nós ainda não temos, vejam, se nós ainda não temos uma vida de ressuscitados, se nós ainda não tivemos uma experiência com Jesus ressuscitado ao ponto dele mudar a nossa vida, meus irmãos, minhas irmãs, a gente precisa pelo menos ver primeiro o túmulo vazio. Precisamos ver primeiro o túmulo vazio que não traz mais as marcas da morte. O primeiro a ver o túmulo vazio quem é? João. Fala que João olha dentro do túmulo, mas não entra. Que é o mesmo que acompanhou Jesus no abandono da cruz. A experiência do abandonado leva a uma compreensão do ressuscitado. João, por ter vivido a experiência do abandono de Cristo, ainda que com o coração sofrido, ainda sem entender a vitória da cruz, porque ele só vai entender isso com a ressurreição, ele acompanhando o abandono de Jesus, ele vai encontrar com mais facilidade o testemunho da ressurreição. Meus irmãos, toda a liturgia de hoje ela é muito bela. A liturgia do domingo da Páscoa ela é extraordinária porque na Páscoa nós celebramos a nossa ressurreição. Cristo ressuscitou não só porque Ele é Deus e quis fazer esse milagre, olha, coisa grandiosa, não. Porque essa ressurreição ela é transmitida a cada um de nós, meus irmãos. Não é um fato passado, algo que aconteceu e ponto, não. É algo que é atualizado na nossa vida. A ressurreição de Cristo, meus irmãos, minhas irmãs, ela é algo que precisa ser constantemente atualizado na nossa vida. Nós vivemos uma vida marcada pela morte do pecado, da enganação, da traição, das mentiras, das falsidades, das imoralidades, das indecências, da manipulação. São sinais que minha vida ainda jaz no túmulo. Minha vida ainda está preso pela pedra do túmulo. Mas de outra volta, se meu coração está aberto à graça de Deus, que me resgata do pecado. Vejam, esse é um simbolismo muito importante nesse tríduo pascal. O sábado, propriamente dito, o sábado não tem sacramento, não tem celebração. Porque o sábado à noite já é considerado domingo. O sábado é o momento em que Jesus desce à mansão dos mortos. Simbolicamente, uma antiga tradição traz esse quadro de Jesus na cruz, né, no Monte Calvário. E o monte, a palavra Calvário quer dizer caveira, né? Existe uma tradição muito antiga, e ninguém sabe se ela é verídica, né? Ou se é somente uma lenda piedosa, não é? Que, na verdade, aquele monte, o Monte Calvário, o Monte da Caveira, seria o lugar onde a caveira de Adão estava enterrada. Interessante. E o simbolismo desse ícone é exatamente esse. Jesus crucificado e o sangue de Cristo, que não é comungado pelo mundo, porque o mundo não comunga o sangue de Cristo, ele vai descendo, simbolizando todas as gerações. Cada uma das gerações vai sendo purificadas pelo sangue de Cristo até a caveira. Uma antiga tradição fala que quando Jesus desce à mansão dos mortos, e o que é a mansão dos mortos? É o local onde descansava, por assim dizer, os justos, porque o céu estava fechado. Depois da saída de Adão, da condenação de Adão do paraíso, o céu estava fechado. Aqueles que morriam iam para o seio do Abraão.
de Abraão, que também poderia ser chamado de Sheol, ou mansão dos mortos, como é explicado pela tradição da igreja. Então, eles aguardavam a vida do Messias. Então, Jesus, que abriu a porta do céu, ele vai e desce à mansão dos mortos, né? Como diz lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5, né? Por isso que ao nome de Jesus se dobram todos os joelhos, seja no céu, seja na terra ou nos infernos. Seja porque os demônios se dobram diante da divindade de Jesus, mas também porque nesses infernos, no Sheol, nessa mansão dos mortos, Jesus foi resgatar Adão. E o primeiro que ele viu, o primeiro que ele resgata é Adão. Essa é uma simbologia na iconografia, né? Nos ícones antigos, é uma simbologia muito forte. Então, Jesus ele faz assim conosco. Ele mergulha na profundeza dos nossos pecados, meus irmãos e minhas irmãs, para nos resgatar. Ele vai exatamente no nosso Adão, no nosso homem velho, no nosso homem decaído, seduzido pelo pecado, para nos trazer de novo à vida. Tanto que hoje a igreja celebra Adão como um santo. Pode parecer um absurdo para nós, mas podemos falar sim de um santo Adão, porque ele foi resgatado. E é exatamente isso que nós lemos na segunda leitura de hoje. Se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos para buscar as coisas do alto. Vejam, meus irmãos, se nós vivemos uma vida ressuscitada, nós precisamos nos esforçar para buscar as coisas do alto. E Paulo falou uma coisa que pode parecer loucura em Colossenses capítulo 3. Buscar as coisas do alto é lindo, massa, mas ele fala algo que parece ser loucura. Porque a vossa vida está morta com Cristo. A vossa vida está morta. O homem velho foi enterrado, foi sepultado no batismo. Esse é o verdadeiro sentido do batismo. O batismo é um mergulho para que naquela água que simboliza a morte, para o povo judeu, lembremos, na cultura judaica não se tinha navegações. Eles não eram um povo navegador, então eles viam o mar como um sinônimo da morte, porque é um lugar do perigo. Quantas vezes Jesus caminha sobre as águas, por exemplo? O perigo dos apóstolos no meio do mar é o perigo do mundo, da morte. Então nossa vida é sepultada nas águas do batismo para depois ressurgirmos como homens e mulheres novos. Entende, irmãos? A vossa vida está nas sepulturas. E se nossa vida do homem velho está na sepultura, nós não podemos querer viver como zumbis. Ou seja, se a nossa vida já está enterrada, quando nós queremos viver no pecado, nós estamos sendo zumbis. Vocês entendem? Nós estamos sendo mortos-vivos, mortos que andam. Quantos nossos irmãos nas ruas, por exemplo, quando estão muito doidos de crack, ficam parecendo zumbis, fica andando, conversando sozinho, com tiques nervosos, quase muito semelhante àqueles filmes de zumbis que a gente assiste. Não, Deus nos chama a uma vida nova, abandonar o pecado. Não adianta, meu irmão, minha irmã, você que está nas nossas casas de acolhimento também, estar na casa, mas continuar manipulando seu pai, manipulando sua mãe, mentindo. Não adianta. Não adianta você cultivar discórdia com os outros. Ah, não, mas eu já estou na igreja, eu já estou dentro da casa. Não. Você, jovem, não adianta. Eu estou no lume, mas vivo uma vida de pecado. Dissimuladamente, não me arrependo. Sou um zumbi. Vocês entendem? Nós precisamos deixar com que a força de ressurreição de Cristo haja em nós. Haja na nossa vida. Para que nós possamos ser verdadeiramente restaurados. E aqui, meus irmãos, nós faríamos como Pedro na primeira leitura. Pedro, que foi quem traiu, depois de prometer que iria ser fiel. Pedro, que teve vergonha de Jesus. Esse mesmo Pedro, meus irmãos, minhas irmãs, depois da força da ressurreição agir em sua vida, quando ele teve a experiência com Cristo ressuscitado, depois de ser infundido pelo Espírito Santo em Pentecostes, intrepidamente, ou seja, com vigor, com firmeza, com parresia, Pedro anuncia a morte e ressurreição de Cristo. Vejam, não porque ele ouviu falar, mas porque ele teve uma experiência concreta, como disse João na sua primeira carta, do que vimos e ouvimos, o que nossas mãos tocamos. Esse é o nosso testemunho. Não adianta, meus irmãos, também com o carisma nós termos uma experiência passada e ficarmos só lembrando daquilo, não. Nós precisamos atualizar na nossa vida a experiência. Experiência de ressurreição, todas as vezes que eu toco a carne de Jesus abandonado,
É uma experiência de ressurreição para mim, porque eu vejo qual a minha vocação, qual é o meu chamado. Eu vejo qual a minha imagem de um homem novo, de uma mulher nova. Ressuscitados, anunciamos. Pedro anunciava querendo ou não querendo, tendo condições ou não tendo condições, as pessoas aceitando ou não. Nós também, meus irmãos, precisamos, nesse último dia do mês, anunciar o ser feliz, que é para nós uma grande experiência de ressurreição para a nossa vida e a dos nossos irmãos. Anunciar o ser feliz que, mesmo de maneira oportuna e inoportuna, as pessoas acreditando ou não, nos perseguindo, nos achando alienado ou não, nós precisamos anunciar. E o Evangelho por si mesmo tem essa força. O ser feliz também, por si mesmo, tem essa força de ressurreição. Não precisamos convencer. A própria força interior, da própria graça da ressurreição, assim como a inspiração do ser feliz tem uma força própria. Basta que nós anunciemos. Basta que nós tenhamos a ousadia de Pedro. Pode ser que nós já tenhamos negado Jesus. Pode ser que nós já tenhamos negado ser feliz, mas precisamos anunciar, meus irmãos. Anunciar. Que a força da ressurreição possa habitar em nosso coração com toda a sua força. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E de em paz o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia.